nossa palavra hoje é: não importa a situação, Deus sempre é a solução. Ok? Vamos repetir o título, o tema da palavra? Você já vai começar a absorver a mensagem a partir daqui. Diga assim: não importa a situação, Deus sempre é a solução. Amém? Então vou falar hoje a respeito de dois tipos de comportamentos errados e perigosos que a gente percebe na vida das pessoas. Errados porque são comportamentos pecaminosos e perigosos porque trazem consequências terríveis. Então você vai conseguir discernir comigo esses dois tipos de comportamentos na vida das pessoas, da igreja, que convive com você de maneira geral. O primeiro comportamento é aquele que leva muitos, mesmo depois de conhecer a Deus. Veja bem, esse primeiro comportamento a gente percebe naquelas pessoas que mesmo depois de conhecer a Deus, mesmo depois de já terem tido experiências com Deus, mesmo depois de terem confessado o Senhor Jesus, portanto, essas pessoas são salvas, são cristãos. Mas sabe o que a gente percebe nelas? Que tipo de comportamento? Frieza, distância de Deus, mornidão na fé, desânimo. Muitos destes, como a pastora Marilene disse, caminham com Deus com o coração machucado, ferido, e guardam isso só para si. Então esse primeiro comportamento a gente percebe nessas pessoas que já estão na caminhada com Deus, mas não estão servindo a Deus do jeito de Deus. Eu ministrei isso domingo passado, falei sobre isso. Deus não aceita você servi-lo da sua maneira. A palavra instrui assim, o próprio Deus nos instrui assim: nós só podemos servir a Deus do jeito de Deus. Se você achar que você pode servir a Deus, andar com Deus do seu jeito, você vai cair do cavalo. Expressão que a gente usa aí para mostrar que a pessoa vai ser enganada. Não tem jeito de nós servirmos a Deus, andar com Deus, adorar a Deus do nosso jeito, segundo os nossos padrões de pensamentos humanos, carnais, naturais, terrenos. Não tem jeito. Só é possível servir a Deus, só é possível encaixar no propósito de Deus se nós formos andar com Ele, nos achegar até Ele segundo a maneira dEle, segundo aquilo que a própria palavra dEle nos instrui. Mas nós temos muitas pessoas dentro da igreja com esse tipo de comportamento aqui. E às vezes você olha para elas e você fica até na dúvida se são crentes ou não. Tem pessoas dentro da igreja, salvas, que você olha para ela e fica pensando: gente, será que é convertido? Será que é crente mesmo? Temos pessoas assim dentro das igrejas. Então esse primeiro tipo de comportamento a gente percebe nestas pessoas. Bom, eu disse que ele é errado porque ele é pecaminoso, é óbvio, e ele é perigoso porque traz consequências ruins. Por exemplo, uma consequência só: você acha que quem serve a Deus de maneira errada vai experimentar o que Deus tem para ele na vida dele? Sim ou não? Não vai. Quem serve a Deus de maneira errada, quem anda com Deus distante dele, quem anda com Deus de maneira fria na fé, morna na fé, relaxadamente, quem se relaciona com Deus, anda com Deus sem obedecer este Deus, não vai experimentar o plano, o propósito, a vontade, as bênçãos dele na vida. Não vai. Então, olha o risco que essa pessoa corre. Passar, às vezes, uma vida inteira achando que está andando com Deus, agradando a Deus, próximo de Deus, mas não está. Está perdendo o melhor de Deus para ela. Bom, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de pessoas, a gente percebe esse comportamento aqui, ó. São aquelas pessoas que ainda não entregaram o coração completamente para Deus. Talvez eu tenha aqui no auditório hoje pessoas nessa condição. Ainda não fizeram aliança com Deus. Não fizeram confissão crendo e reconhecendo que Jesus é o único Senhor e Salvador das suas vidas. Ou seja, não são salvos ainda. Olha o tanto que isso aqui é sério.
não são filhos de Deus ainda. Vou ler um texto daqui a pouco que mostra isso. Não alcançaram, não garantiram a vida eterna ainda. Irmãos, isso é muito sério. Talvez a gente tenha pessoas aqui hoje, nessa manhã, no auditório, me ouvindo aqui, pensando, poxa vida, eu estou neste grupo. O pastor está dizendo aí, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu nunca entreguei o meu coração completamente para Jesus. Nunca fiz essa decisão, nunca tomei essa decisão, nunca fiz essa escolha. Pois é, a Bíblia diz, não sou eu não, a Bíblia diz, eu vou ler muitos textos aqui que você vai perceber isso. A Bíblia diz que você ainda não é salvo. A Bíblia diz que você ainda não é filho de Deus. Quem não é filho de Deus é o quê? Nós já pregamos muito isso aqui, já ensinamos muito para a igreja. Quem é da igreja? Me ajuda aí. Quem não é filho de Deus é o quê? Criatura de Deus. Deus criou todas as coisas. Tudo que há na terra foi criado por Deus, inclusive nós, os seres humanos. A criatura mais sublime, perfeita, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você sabia, você que está me visitando aqui hoje, nessa manhã, você sabia que se você não confessou o Senhor Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, você não reconheceu Ele ainda na sua vida como o único Senhor e Salvador, você não entregou o seu coração completamente, radicalmente para Deus, você não é filho, você ainda é uma criatura. Você sabia que se você não é filho de Deus, do ponto de vista espiritual, você está morto? Meu Deus, olha que profundo isso. A Bíblia diz isso. Quem não confessou Jesus, quem não se entregou para Jesus, quem não tomou uma decisão um dia na vida de andar com Jesus, somente, exclusivamente, está morto espiritualmente. Pastor, o que significa estar morto espiritualmente? Separado de Deus. Alguém quer viver separado de Deus? Meu misericórdia. Longe de nós essa realidade, nós temos que aproximar dele a cada dia. Mas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, estou ministrando a verdade para vocês. A Bíblia diz isso: quem ainda não se entregou ao Senhor, quem não o confessou ainda, não se tornou filho de Deus, não renasceu espiritualmente, ainda está morto espiritualmente e, portanto, separado de Deus. Sendo assim, então, não importa a sua situação hoje. Falei de dois grupos de pessoas, dois comportamentos que a gente percebe nas pessoas de maneira geral, inclusive dentro da igreja. Não importa a sua situação hoje, crendo em Deus, mais distante dele, frio na fé, ou fora da presença de Deus, morto espiritualmente, não importa. A única e necessária saída é se voltar para Ele através de Cristo o quanto antes, urgentemente, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por isso o tema da palavra, não importa a situação, Deus sempre é a solução. Não importa se você está no grupo daqueles que, já conhecendo Ele, está distante dEle, ou se você está no grupo daqueles que nunca fizeram aliança com Ele. A saída, a única saída é: busque Ele enquanto é tempo. Se volte para Ele hoje, aqui e agora. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Você não está aqui por acaso, não. Você levantou da sua casa, sentiu o desejo de vir até aqui, porque Deus te trouxe. Alguém chegou até você e te convidou, sabe por quê? Porque Deus enviou essa pessoa até você. Você não está aqui por acaso. Se você entender que você está aqui por acaso, tudo vai por água abaixo. Mas se você entender que Deus enviou uma pessoa para te convidar, e você está aqui nessa manhã porque Deus quer transmitir essa mensagem a você, tudo muda, o seu coração se abre para Deus. Então não importa a situação, Ele é a solução. Eu vou ler vários textos da Bíblia, não posso esperar você abrir todos, talvez alguns mais importantes eu vou pedir para você abrir e ler comigo. Mas como eu relacionei muitos textos, eu vou ler alguns aqui, somente eu, na linguagem que eu coloquei aqui no meu esboço,
para a gente ganhar tempo, ok? João capítulo 1, versículo 12. Esses textos vão mostrar um pouco comprovar, quer dizer que o que eu acabei de dizer é verdade, amém? Que nós temos que mostrar na Bíblia, né? Falei para vocês que nós estamos pregando aqui a Bíblia, a verdade. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, o confessaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja bem o que a Bíblia está dizendo. Todos quantos o receberam, confessaram, a condição está aqui, tem que receber ele, tem que confessar ele, ok? Estas pessoas fazendo isso, elas recebem poder do próprio Deus e se tornam filhos, ok? Quem não faz isso aqui, quem não passa por essa receita, por esse caminho, não é filho. Vai entendendo aí comigo. A Bíblia que está dizendo. João 14,6, esse você conhece, repita comigo. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Existe outro caminho para a salvação? Só Jesus. Existe outra vida de verdade? Não, só Ele traz vida verdadeira, só Ele te traz sentido para a vida. Existe outra verdade aí fora, no mundo? Existe outra verdade? Não, a única verdade é Jesus e a sua palavra. Pronto, acabou, está aqui a Bíblia dizendo. João 15, verso 5. Sem mim, Jesus dizendo, nada podeis fazer. Você quer fazer alguma coisa na vida? Quer ser feliz? Quer prosperar? Quer comprar carro, casa? Quer fazer uma grande viagem? Quer ser feliz no casamento? Quer ter filhos? Quer vencer esse gigante que talvez se levantou contra você? Quer ser salvo? A Bíblia diz, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo isso que eu relacionei, para você conquistar, você precisa de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o meio. Mateus 6, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer alívio de alma? Quer ser curado? O coração está adoecido? Como a pastora Marilene relata lá no livro dela, quem é que vai resolver o problema? Jesus, Jesus. Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Acho interessante que a Bíblia usa essa palavra aqui no livro do profeta Isaías. Deixe o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não confessou Jesus. Quem é o ímpio? Aquele que está morto espiritualmente, separado de Deus. Esse é o ímpio. Não tem outra pessoa. É esse tipo de pessoa, aquele que não entregou o coração para Cristo. Aquele que um dia crendo, não fez essa declaração de fé. Esse a Bíblia chama de ímpio. Olha o que a Bíblia está falando para ele. O que Deus está falando para ele? Se converta. Deixe o caminho mau e se converta a mim. O último texto, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do coração, eu entrarei em sua casa, ou seja, no seu coração, a casa é o coração, cearei com ele e ele comigo, ou seja, teremos relacionamento, teremos comunhão, teremos intimidade, teremos ligação. Eu não falei que quem está morto espiritualmente está o quê? De Deus? Separado. Quem abre a porta do coração e confessa ele, entrega o coração, ele diz que ele entra neste coração e começa a ceiar com essa pessoa. Essa expressão aqui significa começa a ter relacionamento. Você nasce de novo, você começa a ter comunhão, ligação, proximidade. Você pode ter contato com Deus. Quem está morto espiritualmente não tem contato com Deus. Sabia? Olha o tanto que isso é sério. O ímpio, aquele que está separado de Deus, morto espiritualmente, ele não consegue ouvir Deus. Deus não pode habitar dentro dele. Ele não é filho. Olha o tanto que esse negócio é perigoso. Mas quem se torna filho, quem confessa ele, a Bíblia diz que ele entra na casa, começa a ceiar com essa pessoa e a pessoa com ele. Ou seja, eles começam a ter um livre relacionamento. Até aqui está tudo beleza?
Então vamos para a segunda parte. O que eu quero mostrar agora? Eu quero trazer alguns personagens bíblicos que comprovam para a gente que esses dois comportamentos que eu relatei aqui no início, esses dois grupos de pessoas, eles estão dentro da igreja. A gente percebe eles facilmente. Então eu escolhi aqui, acho que 4 ou 5 personagens bíblicos que tiveram também estes mesmos comportamentos. E eu quero compartilhar com vocês aqui quem são eles para vocês perceberem junto comigo, ok? Quem são os primeiros? Adão e Eva. O primeiro casal criado por Deus. O primeiro ser humano criado por Deus. Adão, depois a sua esposa Eva. Eles foram o primeiro alvo do propósito de Deus para a humanidade. Através deles, Deus queria manifestar essa comunhão, esse relacionamento livre com eles, cumprir o intento original de Deus, que era isso. Através deles, Deus queria glorificar, manifestar a sua glória na terra, através desses dois primeiros seres humanos aqui, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus vinha ter comunhão com eles todos os dias na viração do dia. Deus criou eles perfeitamente, sem pecado, sem problema, colocou eles num jardim, com direito a tudo. Eles tinham comunhão plena com Deus, relacionamento com Deus, conhecia Deus, tinha experiência com Deus. Deus vinha falar. Eu até penso que eles eram muito privilegiados, porque a Bíblia diz que com estes aqui, Deus vinha falar com eles pessoalmente. Adão e Eva. Mas aí Deus dá uma única ordem para eles. Qual foi a ordem? Vocês podem comer de tudo no jardim, eu fiz tudo para vocês, desfrutem de tudo. Vocês só não podem fazer uma coisa, o quê? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente, com certeza, não tem erro não, vai acontecer isso. É o que Deus está dizendo aqui. Certamente morrerás. Então Deus deu essa ordem para eles. A única ordem, única. Mas nós conhecemos a história, você conhece também. Adão e Eva escolheu obedecer a Deus ou desobedecer? Desobedecer. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Por isso, por causa dessa desobediência deles, entrou na raça humana o pecado e trouxe consequências terríveis. A pior consequência foi a morte espiritual. Já falei um pouquinho aqui no início sobre ela. O que é morte espiritual? Estar morto espiritualmente, é estar separado de Deus. Misericórdia. Na minha opinião, esta é a pior consequência do pecado. Pior de todas. Porque pensa comigo, uma pessoa viver separada de Deus, sem poder ter comunhão com Deus, sem poder recorrer a Deus, sem poder se voltar para Deus. E Deus também não pode vir até ele, porque Deus não pode ter contato com aquilo que é sujo, com aquilo que é pecado. Deus tinha contato com eles antes do pecado, depois do pecado, Deus não vinha mais ter com eles. Então essa é a pior consequência. A Bíblia mesmo diz, Gênesis 3, 23, 24, o Senhor Deus, por isso, por causa do pecado, lançou eles fora do jardim. Eles foram expulsos do jardim, por causa do pecado. Então veja bem, Adão e Eva conheciam Deus. Adão e Eva tinham tido experiências com Deus. Adão e Eva falavam com Deus, se relacionavam com Deus. Adão e Eva eram crentes no início, mas desobedeceram a Deus. Irmãos, por causa do pecado de Adão e Eva, toda a raça humana pecou também. A consequência desse pecado atingiu eu e você. Vai atingir todas as gerações até o fim. Pastor, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Quando eu chegar no céu, eu quero pegar eles e dar um safanão neles. Não, a Bíblia diz que por causa do pecado deles, toda a raça humana pecou. Romanos 5, 12, 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos. Diga assim, para todos. Pronto, é a Bíblia que está dizendo, não tem como a gente contestar. Todos pecaram por causa do pecado de Adão e Eva. Romanos 3, 23.
todos pecaram e precisam da glória, da graça de Deus para serem salvos. Todos, não tem outro caminho, não tem outra receita. Quer ser salvo, quer alcançar a vida eterna, quer ficar livre da condenação, quer ficar livre do inferno, não tem outra saída, não tem outro caminho, é Jesus Cristo. Todos pecaram e precisam da graça, da glória de Deus através de Jesus. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado trouxe morte para toda a raça humana, mas Deus, na sua infinita bondade e amor, programou, planejou a salvação também de toda a humanidade através de Cristo Jesus. Então os primeiros personagens são esses aqui, Adão e Eva. Desobedeceram a Deus, sofreram consequências terríveis. E o pecado deles, a consequência deste pecado aqui original, atingiu toda a raça humana. Segundo personagem, o povo de Deus, o povo de Israel. Esse personagem aqui, ele traz uma representação coletiva, né? O povo de Deus era milhares de pessoas. Mas eu coloquei aqui também que a gente aprende muito com o comportamento deste personagem bíblico aqui, o povo de Deus, o povo de Israel. Hoje nós somos povo de Deus, naquela época era o povo de Israel. O que eles fizeram? Não ouviu o Senhor também, não obedeceu o Senhor. Ao longo de muitos séculos tiveram essa mesma postura, de maneira reincidente, eles virando as costas para Deus. Irmãos, o povo de Deus conhecia a Deus? Conhecia. O povo de Deus tinha tido experiência com Deus? Tinha tido. O povo de Deus sabia quem era Deus? Óbvio que sim, senão nem era chamado de povo de Deus. Mas eles escolheram desobedecer a Deus, virar as costas para Deus, e a gente vê esse negócio na Bíblia, sendo relatado na Bíblia, ao longo de muito tempo, muitos séculos, o povo de Deus tendo esse mesmo comportamento, sabendo quem é Deus, sabendo que Deus está chamando eles, sabendo o caminho da verdade, sabendo a instrução da parte de Deus, eles viravam as costas e decidiam andar sozinhos por conta própria, ao bel prazer, perdidos, e Deus sempre chamando, Deus sempre alertando. Isso aconteceu desde a saída do Egito, do povo do Egito, durante a caminhada no deserto. Olha o tanto de tempo, o povo com esse mesmo comportamento. Aconteceu depois que eles entraram na terra prometida, aconteceu na terra prometida, e acontece até hoje, até hoje. Muitas pessoas dentro da igreja conhecem a Deus, Deus já chamou ele, Deus já tocou ele, Deus já fez milagre na vida dele. Deus já se revelou a ele várias vezes, mas mesmo assim, ele escolhe virar as costas para Deus. Ele escolhe andar longe de Deus. Ele escolhe viver com Deus de maneira fria, relaxada. Vou servi-lo do meu jeito, tá bom. Eu creio, já estou salvo, tá bom demais. Então esse comportamento aqui que a gente vê no povo, desde o passado, até hoje a gente percebe isso. E Deus alertando o povo, chamando o povo, escolhendo, abrindo os olhos do povo, e o povo escolhendo andar longe de Deus, desobedecendo a Deus. Isso acontece até hoje. Talvez você que está aqui nessa manhã me ouvindo, está nessa posição. Pastor, eu creio em Deus. Não sou nada sem Deus. Mas a sua vida, o seu modo de viver, passa essa mesma mensagem? É difícil você achar uma pessoa falando que não crê em Deus, que não quer andar com Deus, que não ama a Deus. É difícil. Elas não falam, mas a vida delas falam. O modo de viver delas transmite essa mensagem de que estão distantes de Deus, estão longe de Deus, estão frios no relacionamento com Deus. Era o que a gente vê aqui no povo de Israel. Eu escolhi alguns textos aqui para me mostrar que o tanto que esse negócio é verdade, o tanto que isso está na Bíblia. Êxodo 23, 20, 24. Eu vou ler para vocês. Eis que envia um anjo adiante de ti, Deus falando com o povo, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Olha a preocupação de Deus com o povo dele. Preocupação dele com nós hoje. Guarda-te diante dele, deste anjo, ele é meu representante. Não te rebeles contra ele. O que ele falar para vocês, é eu que estou falando. Nele está o meu nome, Deus falando para o povo.
Se diligentemente ouvires a voz e fizeres tudo o que ele disser, então, Deus falando, eu serei inimigo dos seus inimigos. Deus estava falando para o povo, se vocês ouvirem o anjo, as instruções do anjo, que é o meu representante, os inimigos de vocês serão meus inimigos, eu vou vencer eles para vocês. Deus falando, fala para nós hoje da mesma forma. Os teus adversários serão os meus adversários. Aí Deus continua alertando, não adorarás os seus deuses, os falsos deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Servireis somente ao Senhor vosso Deus. Servireis somente ao Senhor vosso Deus. Olha o que Deus estava falando para o povo dele. Aí sabe o que o povo fez? Números 25, 1 e 3, do 1 ao 3. Habitando Israel em Sitim, o povo de Deus, né? Começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. O povo que Deus tinha falado para eles, não mistura com esse povo. Eles são idólatras, são pagãos. Mas o povo de Deus foi misturar justamente com estes. Estas pessoas, este povo moabita convidou o povo ao sacrifício dos seus deuses e eles foram. O povo de Deus foi fazer o sacrifício para os falsos deuses dos moabitas. Inclinou-se aos deuses deles. Olha o tanto que o povo se perdeu, se prostituiu. Juntando-se Israel a Baal Peor, isso aqui era um deus lá da época, famoso, conhecido. O povo de Deus se dobrou diante desse falso deus. Olha, vê se tem lógica. A ira do Senhor, diz a Bíblia, se acendeu contra o povo de Israel. Isaías 55, 6 e 7, eu já li, esse aqui eu não vou repetir. É só para mostrar para vocês, Deus alertando o povo dele, né? É o texto que diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, se voltem para mim. Aí Jeremias, eu peguei um texto de Jeremias, então somente reconhece a tua iniquidade. Deus falando para o povo dele, reconhece que vocês transgrediram contra mim. Convertei-vos, meus filhos rebeldes. Deus falando com o povo dele, o pai falando com o filho. Sai desse caminho errado, se volta para mim. Esse caminho aí é furada, você vai cair no buraco. Eu não tenho isso para vocês. Não se rebelem contra mim. Deus está falando isso para o povo dele, não é para a gente ímpia não. O povo dele. Abra os seus olhos. Filhos rebeldes, se voltem para mim. Mais um texto só, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo. O povo estava com o coração velho, perdido, desviado, extraviado. Aí Deus vem para o povo dele e fala, eu vou dar um coração novo para vocês. Porei dentro de vós o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra. Então veja bem, o povo estava com o coração de pedra, Edmo. Rebelde, frios, distantes, virando as costas para Deus. Vos darei um coração de carne e farei com que andeis nos meus estatutos. Opa, se Deus está falando para eles que o desejo dele é de que eles andem nos estatutos de Deus dele, então é porque eles estavam fora dos estatutos de Deus. Vocês vão guardar os meus juízos, vocês vão observar os meus juízos e serão vitoriosos. Então o povo colheu muito sofrimento por causa desse comportamento. Enfermidades, prisão. Se você ler os profetas, todos os livros dos profetas, em todos, Deus usa o profeta para chamar o povo dele de volta para Deus. Para alertar o povo, para sair do caminho errado e se voltar para Deus. O povo de Deus. Colheram violência, colheram escassez, colheram opressão dos inimigos, solidão, medo, perda, perderam as bênçãos, perderam as promessas, se frustraram, se decepcionaram. Então esse segundo personagem aqui é o povo de Deus. Isso acontece conosco. Quem é povo de Deus, diga amém. Muitas vezes Deus tem que falar conosco da mesma forma que Ele estava falando com este povo aqui. Muitas vezes nós viramos as costas para Deus, mesmo conhecendo Ele, mesmo depois de já ter tido experiências com Ele, nós viramos as costas para Ele. Mas Ele nunca desiste de você, nunca. Deus nunca desistiu do povo dele, nunca. Então se você está aqui hoje nessa manhã e está aí pensando assim, meu Deus, eu estou nessa posição, um dia eu me converti, eu conheço a verdade, eu já tive experiência com Deus, mas eu estou igual esse povo aí, eu estou rebelde,
eu estou virando as costas para Deus, eu estou vivendo do meu jeito, eu estou mandando no meu nariz, eu não obedeço a palavra. Deixa eu te falar um negócio. Deus, da mesma forma que Ele foi atrás do povo dele, sempre foi, vai até hoje, Ele te chama aqui nesta manhã. Se volte para mim, abra os teus olhos. Esse caminho que você está pegando é morte. Se volte para mim. Deus está falando com você hoje, especialmente você que nos visita. Outro personagem também que fez... Não posso usar essa expressão aqui não, porque talvez você tenha imaginado aí. Sansão também foi outro que não obedeceu o chamado de Deus e sofreu muito. Juízes capítulo 13, não dá para me ler tudo aqui, mas Deus escolhe uma mulher que era estéril. Coloca este garoto, Sansão, na barriga dela, no ventre dela. Deus faz promessas para este garoto. Deus ia usar este homem, esse grande homem de Deus, para livrar o povo dele dos filisteus, o inimigo terrível que eles tinham lá na época. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre. Deus falou para a mãe dele, você não vai, o seu filho é consagrado, ele é nazireu, essa expressão significa consagrado, o seu filho é especial, o seu filho eu vou fazer ele nascer para cumprir um propósito meu, o seu filho vai lutar contra os filisteus, o seu filho não pode se misturar com nada disso que é pecado, o seu filho não pode beber o vinho, se misturar com nada que é da uva, o seu filho não pode se misturar com as mulheres que não são do nosso povo, o seu filho é consagrado, eu vou cumprir os meus propósitos através da vida dele. Deus falou isso no capítulo 13 de Juízes. No capítulo 14, deixa eu ler para vocês, olha o que Sansão fez. Então ele já tinha sido alertado, ele sabia que ele não podia se misturar com coisa errada, ele sabia que Deus tinha um propósito através da vida dele. A mãe dele, a família dele, todos já tinham tido experiência com Deus, ele cresceu num lar cristão, ele sabia da verdade, ele conhecia o caminho que ele deveria seguir. Mas no capítulo 14 de Juízes, a Bíblia diz assim, desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus. Olha para quem que Sansão foi olhar, André. Deus havia falado para ele, você não pode se misturar com esse povo. Os filisteus são inimigos nossos. Você não pode misturar com as mulheres dele, esse povo. Sansão foi olhar justamente para quais mulheres? As filisteias. Vendo Tima, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Tima, Sansão falando para os pais, das filhas dos filisteus, tomai-a para mim por esposa. Então Sansão chegou no pai dele e na mãe dele e falou, eu apaixonei por uma filisteia. Aí olha o que o pai e a mãe falou, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? O que você está buscando mulher lá naquele povo, cara? Meu filho, abre os seus olhos, você está doido? Aquele povo lá é inimigo nosso, aquele povo lá é idólatra, são pagãos, são ímpios, tem mulheres aqui no nosso povo, você vai apaixonar por uma mulher do povo que eu proibi você de se relacionar com eles? Só que Sansão apaixonou-se perdidamente por essa mulher e ele falou para os pais dele, não quero nem saber, vou usar as minhas palavras aqui, não está assim na Bíblia não, não quero nem saber, eu apaixonei por ela, eu quero ela. Agora volto a repetir, irmão, Sansão era um homem de Deus, um juiz que foi levantado por Deus. Mas esse cara conhecia Deus, esse cara sabia quem era Deus. Deus tinha um propósito maravilhoso através dele. E esse cara aqui desobedeceu a Deus de maneira tão descarada, como a gente vê aqui nesse capítulo 14. É isso que acontece conosco. Eu estou trazendo esses exemplos aqui para mostrar para vocês que muitas vezes nós agimos assim com Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te levantou, Deus tem propósito, Deus já te mostrou um monte de coisa. Deus falou para você, não vai por esse caminho, não se mistura com isso, não pega, isso aqui é pecado, essa pessoa aqui vai te desencaminhar. E muitas vezes nós olhamos para Deus, falamos, da mesma forma que Sansão falou para os pais dele, Senhor, não quero nem saber, eu vou. Nós fazemos isso, muitas vezes com Deus. Volto a repetir, às vezes essas palavras não saem da nossa boca dessa forma.
mas as nossas atitudes mostram isso. O último personagem, Jonas, esse homem foi demais para mim. Esse cara, olha o que ele fez, irmãos. Você conhece a história. Ele recebeu uma ordem de Deus, uma direção de Deus, mas ele fez questão de fazer exatamente o contrário do que Deus falou para ele, irmã Jerusa. Pensa comigo, Deus falando para você assim, irmã Jerusa, eu quero que você vá por esse caminho aqui, ó. Olha aqui, eu vou te mostrar, é essa direção. É aqui, ó, não sai daqui, esse é o caminho, pode ir, vai, começa. Aí você vira para Deus e fala assim, não, eu vou exatamente pelo caminho contrário, eu vou para cá. Jonas para mim era doido, mas o que esse cara fez? A Bíblia mesmo fala que Deus falou para ele, se dispõe, vai até Nínive, eu tenho um plano para você lá. Ele se dispôs, mas foi para fazer o contrário, Batista, do que Deus mandou. Nós somos assim também. O que Deus está pedindo para você nesses dias? Qual o caminho que Deus está te mostrando nesses dias? O que você tem que mudar na sua vida? O que você tem que abandonar? Que tipo de pecado que você tem que abandonar? Reconhecer, confessar? O que está faltando na sua vida para você se encaixar no propósito de Deus como Jonas? Você está indo no caminho contrário? Deus falou para você ir para o norte, você está indo para o sul. Meu Deus do céu, não faz isso não. Para, pensa, respira, conta até 10. Pede força para Deus, mas não vai para o caminho contrário não. Vocês conhecem a história de Jonas, sabe o que ele passou? Esse cara passou tanto apuro, mas tanto apuro. Depois você lê na sua casa, o livro é pequenininho, você lê ele em 5 minutos, acho que é 3 ou 4 capítulos. Esse cara passou tanto apuro por não obedecer a Deus, Maurício, que ele chegou ao ponto de parar na barriga de um grande peixe. Ficou quantos dias dentro da barriga desse peixe? 3 dias. Depois o peixe cuspiu ele para fora. Ele ainda sofreu um pouquinho, mas aí ele respirou e falou, meu Deus do céu, eu preciso de me voltar para Deus, eu não aguento mais. Deus está esperando essa postura nossa. Se voltar para Ele e falar, Senhor, eu não aguento, eu preciso de me encaixar nos teus propósitos. Deus está esperando essa postura sua, essa postura minha. Aqui, ó, está aqui um profeta, um homem de Deus. Não é ímpio não, não é desviado não é gente que está fora não. É gente que conhecia Deus. É gente que andava com Deus. O cara foi levantado como um profeta de Deus. Mas olha o tanto que a gente é tendente ao erro, ao pecado, né? Por isso que Paulo fala, aquele que está de pé, fica esperto, fica de olho, fica ligado, porque você pode cair. Você pode fazer como Jonas. Deus te mandar para um lado, você ir para outro. Deus te mandar fazer uma coisa, você fazer outra. Mas chegou um belo dia, um momento na vida desse profeta, ele respirou e falou, Senhor, me perdoa, eu preciso de Ti. Meu Deus, eu devia ter Te obedecido lá no começo. O Senhor mostrou o caminho para mim, eu quis ir por outro. Chegou um dia que esse profeta teve essa postura. Eu quero fechar essa reflexão dizendo para você, você precisa também ter essa postura diante de Deus. Não importa de que grupo você está, em que grupo você está. Se no grupo desses aqui, né, eu falei de vários personagens aqui que todos eles conhecem a Deus, andavam com Deus, mas viraram as costas para Deus, desobedeceram a Deus. Não importa se você está nesse grupo, ou se você está no grupo daqueles que ainda não fizeram aliança com Deus. Eu falei no início desses dois grupos, desses dois comportamentos. Não importa em que grupo você está, a solução, a saída é se voltar para Deus. O quanto antes, urgentemente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Então eu quero fechar a reflexão hoje fazendo esta chamada para você. Como está a sua vida hoje? Enquanto eu estava pregando aqui, você se viu tendo comportamentos semelhantes aos desses personagens? Alguns deles? Que mesmo conhecendo ao Senhor, andaram longe dele. Mesmo tendo experiências com o Senhor,
viraram as costas para ele. Mesmo recebendo a chamada de Deus, Deus o tempo todo batendo nas costas, meu filho, meu filho, meu filho, mesmo assim, resolveu andar por conta própria na vida. Você se identificou com algum desses personagens? Ou você está aqui nessa manhã e até hoje não fez aliança com Deus? Até hoje não entregou o seu coração para Jesus? Até hoje não o confessou como único Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei no início, vou reforçar isso aqui, porque eu acho que esse é o ponto central da mensagem. Na minha opinião, esse povo aqui, todos eles, que se voltaram contra o Pai, contra Deus, sofreram consequências terríveis. Mas, na minha opinião, a pior consequência que um ser humano pode colher por causa do pecado, da sua desobediência, é a morte espiritual. Esta é a pior. Por quê? Porque quem é morto espiritualmente, ele está separado de Deus. Não pode comungar, conectar com Deus. Quem está morto espiritualmente, ele só tem um destino para ele. Qual que é o destino? Ninguém quer falar porque o povo tem medo disso, mas a Bíblia fala essa verdade. Quem não está aliançado com Jesus, quem não entregou o coração para ele, quem não virou para ele um dia e falou, tu és o meu Senhor e Salvador. Qual que é o destino dessas pessoas? Inferno. Inferno. É o que a Bíblia diz. Ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta nem de falar isso. Aliás, isso não tem sido pregado hoje em dia. Mas o destino deles é condenação e inferno. Não tem outro destino. Quem está com Jesus, qual que é o destino? Céu e vida eterna. Diga amém, eu quero esse. Quem não está aliançado com Jesus é condenação e inferno. Não tem outra saída, irmãos, não tem. Mateus 10, 28, a Bíblia diz assim, não tem mais aqueles que podem matar somente o nosso corpo. Antes temei, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então está aqui a Bíblia falando de inferno. Salmo 9, verso 17. Os perversos, os ímpios, os que estão separados de Deus, a Bíblia diz, serão lançados no inferno. Está aqui, olha na sua Bíblia aí. Salmo 9, 17, abre aí comigo, esse é para você colocar os olhos. Salmo 9, 17, se você tiver com a mesma versão minha, está a palavra inferno aí. Salmo 9, verso 17. Isso eu vou ler junto com vocês. Quem são os perversos? Estão separados de Deus, estão mortos espiritualmente. Corra desse grupo, fuja desse grupo. Esse grupo aqui, o destino deles é esse aqui, ó. Os perversos serão lançados aonde? Fala comigo todo mundo. No inferno. E todos aqueles que se esquecem de Deus. Sabe aquele povo que está lá fora e fala, não quero nem saber de Deus. Não estou nem aí porque você está falando para mim, não. Esse negócio de céu e inferno não existe, não. Isso é bobeira. Não, eu vou viver minha vida e aproveitar, porque depois que morrer, acabou. Esse pessoal que pensa assim, declara isso muitas vezes, são os perversos, são os ímpios. E a Bíblia está falando que eles vão para o inferno. Misericórdia. Nós temos que alcançar eles. Nós temos que ir atrás deles. João 3,16, esse todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Opa, então vamos fazer um raciocínio lógico aqui, uma interpretação lógica. Quem crê não vai se perecer e vai ter a vida eterna. Logicamente, vamos jogar a coisa para o lado contrário, quem não crê vai se perder e vai para o inferno. É um raciocínio lógico. Não é difícil você entender isso aqui. Verso 18, do mesmo capítulo de João. Eu vou ler nesse aqui para vocês, que não dá tempo de esperar todo mundo. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. Quem crê, quem confessa a ele, quem faz aliança com ele. Não é julgado, não é condenado. Porém, o que não crê, o que a Bíblia diz? Já está condenado.
Ele não vai ser, não, ele já está. A sentença já está determinada. E por último, Apocalipse 20. Deixa eu ler esse. Vamos lá junto, esse. Vamos ler para fechar aqui. Abra comigo, Apocalipse 20. Apocalipse 20. A partir do 11. Vamos fechar aqui. Quem achou, diga amém. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Está aqui mais uma vez, Apocalipse. Para você ter o nome escrito no livro da vida, o que você precisa? Confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, fazer aliança com Ele, entregar o seu coração a Ele. Isso vai te garantir a salvação, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida. Se não fizer isso, está aqui, a Bíblia acabou de dizer que vai ser lançado. No dia lá do juízo, Deus vai olhar, opa, Robson Júnior, Ataíde, Robson Júnior o quê? Robson Caetano Ataíde, está aqui, pode passar, vida eterna, paraíso, jardim do Éden. Olha lá, está comemorando. Mas se não achar um nome lá, vai para onde? Vai para o outro lado. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, essa pregação ela confronta, ela mexe com a gente. Eu estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem que crer na Bíblia, você tem que agir conforme a Bíblia. Você tem que viver conforme a palavra. Depois lá na frente você não vai ter desculpa. A palavra está sendo exposta para você. Então, para fechar, eu queria orar hoje com pessoas que mesmo conhecendo a Deus, você já é salvo, você já é crente, mas você está frio na fé, você está desanimado, você está longe de Deus, você se sente acusado o tempo todo, você não tem certeza da sua salvação. Eu queria orar com você. Talvez depois você não tenha outra oportunidade. É hoje, é agora, enquanto a verdade está sendo mostrada. Se você está aqui nessa manhã e se sentiu assim, eu mostrei que todos nós estamos sujeitos a esse comportamento. Isso acontece com todos nós. Não pense você que está sendo diferente. Meu Deus, se eu me levantar aqui eu vou ser exposto, que vergonha. Não, eu acabei de mostrar para vocês aqui profetas, homens de Deus, que viraram as costas para Deus, que Deus teve que sacudir eles e chamar eles. Se você está aqui nessa manhã desta forma, com esse coração, vem aqui, eu quero orar por você. Deus vai te fortalecer, Deus vai te reanimar hoje, Deus vai te levantar hoje, para você voltar para o caminho, para você estar perto dEle, não longe dEle. Andar longe de Deus é um perigo. Vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Não perca essa oportunidade, não. Deus está te chamando. Deus quer te perdoar. Deus quer te levantar. Deus quer te sustentar na fé. Deus quer te colocar novamente no caminho, no propósito dEle. Viver fora dos propósitos de Deus é morte, é furada, é perca de tempo. Vem aqui na frente, eu quero orar com você.